Aplaudir Jesus mais uma vez. Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Podem se assentar, por gentileza. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Dedé é um irmão para mim, uma amizade que Jesus me deu. E esse ministério, a Juvifari, tem sido também uma referência para o nosso ministério lá. Para quem não me conhece, meu nome é Raul, sou da Igreja Comunidade Evangélica Água da Rocha, sou líder jovem lá também, e o ministério de vocês tem impactado muito o nosso lá também. Sempre tenho comentado obrigado também, dos movimentos que vocês têm feito, e parabéns por tudo que vocês têm movimentado aí, vocês têm se unido para movimentar. Eu sei que Deus tem algo muito grandioso para essa igreja e para essa geração, amém? Antes de eu começar a palavra, vamos fechar nossos olhos. Doce presença do Espírito Santo está nesse lugar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. A nossa oração agora é que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, para a Tua palavra que será plantada como semente no nosso coração. Senhor, encontre em nós um coração disposto a Te obedecer, Pai. Que nós venhamos a focar na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha com a Tua palavra de forma personalizada para cada um de nós aqui. O Senhor sabe do que nós precisamos, meu Pai. O Senhor sabe por que nós estamos aqui. O Senhor sabe o que temos passado para estar aqui, meu Pai. Então, que a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração e que nós possamos sair daqui com a fé ativada, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, com um desejo maior de parecer com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que Deus tem para nós hoje, Ele me entregou esse tema. Eu tenho conversado bastante com o Dedé sobre esse tema, que é mais próximo de mim, sabe, o processo que eu passei nesses últimos meses, e aí Deus me entregou uma palavra muito forte em relação a tudo isso que eu vivi, e que eu tenho certeza que Deus quer falar com cada um que está aqui, desses processos, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais maduros, amém? Então, eu quero que vocês sejam sinceros aqui comigo. Quantos aqui já fizeram a oração do tipo: Senhor, envia-me, eis-me aqui, me usa? Quem aqui que já fez essa oração? E levanta o braço. Pode levantar o braço. Por mais que às vezes seja ali no calor do momento. Quantos aqui? Amém? Então Deus vai falar com você hoje. Amém? Então vamos lá. Não é um assunto confortável de falar, de se escutar, mas é necessário. Lembrando sempre que Deus nunca nos dá aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. Amém? Então, antes de eu entrar nos versículos propriamente ditos, vamos fazer umas reflexões. Nós vivemos em uma cultura que nos prega o escapismo. Por toda a nossa infância, a nossa adolescência, nos é pregado para nós fugirmos das dores. Confere ou não? Para a gente fugir da dor, fugir daquilo que machuca e fugir dos processos. Às vezes, nós caímos no pecado da agora-latria. Alguém já escutou isso aí? Agora-latria? A gente quer tudo para agora. E a nossa geração tem muita dificuldade com isso. Por quê? A gente entra no aplicativo, pede um fast food, 15 minutos está na nossa casa. A gente entra no Instagram agora, mexe, vê o que está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem muito acesso às nossas mãos a informações rápidas e acessos rápidos. E o que acontece com isso? A gente acaba caindo no erro da agora-latria. A gente quer tudo para agora. A gente é totalmente imediatista. Muitas das vezes nós não queremos pagar o preço longo do processo, mas a gente quer tudo para agora. E muitas das vezes isso vai dificultar para que nós possamos reconhecer a face de Cristo nas coisas. Quantas das vezes a gente pede uma resposta para o Senhor, Ele não responde, às vezes a gente se frustra, mas querendo tudo para agora. Muitas das vezes, nós não nos sujeitamos
aos processos. Tem processos que pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, meses, semanas, mas muitas das vezes, quando fala para a gente que a gente vai entrar no processo, a gente já fica desconfortável. Ah, quanto que vai acabar? O que vai acontecer? O que eu preciso ter nesse processo? A gente nunca entra num processo visando o que vai ser formado em nós, mas a gente só quer que isso passe logo, mas a gente nem pensa o que vai ser gerado em nós nesse processo. Lá em Gálatas 4:1 até o versículo 2, varão. Isso aqui eu acho que está na NAA. O que digo é que, enquanto o herdeiro é de menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Então, pensem comigo nisso aqui. O herdeiro, que ele é o dono de tudo juntamente com o pai, ele nada se difere de um escravo, até que ele se torne o quê? Maduro, até que ele cresça. Mas a gente não pode olhar esse versículo com a perspectiva somente de idade. Os estudiosos da época, eles falam que a partir dos 16 anos, mais ou menos, o menino, o homem, já estava apto a tomar a herança do pai. Mas tem relatos também que esse homem só foi tomar a herança com 26 anos. Então isso mostra que não é somente o tempo que importa, é o que está acontecendo nesse tempo. Tem muitas promessas de Deus para nós que já estão preparadas. Quem não está preparado somos nós. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso, por mais que doa. E muitas das vezes, quando eu falo que nós não queremos nos sujeitar aos processos, são eles que nos farão amadurecer. Quantos aqui sentiam dores no joelho, nos ombros, nos braços enquanto estavam crescendo? Por volta de 5, 6 anos. Quem não sentiu dor aí na infância, na musculação, então? Quem treina aí não sente dor. Se não está sentindo dor é porque não está crescendo. Beleza? Está treinando fofo. Se não está sentindo dor é porque não está crescendo. Então, a gente pode ver isso na musculação, no nosso crescimento natural. E algo que Deus vai falar com a gente, que é totalmente desconfortável. E eu estou falando para vocês aí, corta aí, mas cortou aqui antes, tá? Falar isso para mim também dói, porque é uma cultura, a gente foi criado dentro disso muitas das vezes, e a gente não para perceber. Se na musculação, quando eu estou crescendo, né? Mando aquele treino bacana, depois eu fico cheio de dor. Isso mostra que eu estou crescendo. Por que na vida espiritual a gente acha que vai ser diferente? Por que a gente entra na vida espiritual achando que, poxa, agora é só vitória? É só vitória. É verdade, é só vitória. Mas e as dores? Para ter vitória tem que ter batalha, confere ou não? Porque se tem vitória, subentende-se que tem batalha, tem guerra. Então, o que nós vamos focar aqui hoje é na dor pedagógica do Senhor. Amém? Que Deus, Ele usa a pedagogia da dor para nos fazer avançar. Não foi diferente com nenhum dos personagens bíblicos. Não vai ser conosco que vai ser diferente. Amém? Mas eu tenho certeza que quando nós sairmos daqui hoje, a gente vai sair com uma mentalidade diferente. Quando Deus nos colocar no processo, a gente não vai perguntar por quê, vai perguntar para quê. Amém? A dor sempre vai te dar 2 destinos, ou sofrimento ou crescimento. Entenda isso. A dor sempre vai te dar 2 caminhos, ou você vai crescer ou você vai sofrer. Isso quem vai decidir é você. Sou eu. Eu vou escolher sofrer ou crescer. É a diferença do porquê e o para quê. Por que eu estou passando isso, Senhor? Sou dizimista, sou ofertante, estou buscando a santidade, estou lendo a Bíblia, poxa, estou me dedicando a um devocional. Por que, Senhor? Por que comigo? E não, para quê, Senhor? O que eu preciso? Aonde que eu preciso crescer?
Vamos abrir em Lucas 22, do 31 ao 32. Diz assim, Jesus, né, antes de morrer, ele fala assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vamos prestar atenção nesse versículo. Isso tem que trazer temor ao nosso coração. Volta lá, por favor. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Pode parar aí, por favor. Eu fico imaginando aqui, Jesus mandando essa para Pedro, e aí, imagina, Jesus mandando essa para Pedro, aí Pedro olha para Jesus, o Senhor não vai deixar, né, Jesus? Satanás pedindo para peneirar a gente, o Senhor não vai deixar, tipo assim, imagina Jesus chutando pedrinha assim, assoviando, ele só vira e fala assim, pode passar. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. O camarada que andou 3 anos ao lado de Jesus, que viu tanto de milagre que ele fez, que andou lado a lado com o Verbo, com Cristo. Quando você se converter, quem dirá a nós? Quem dirá a nós? Satanás pediu permissão para peneirar Pedro. Tem noção disso? E às vezes a gente quer se colocar num lugar de intocável por Deus. Vamos ver o exemplo de Jó. Olha que loucura isso. Mas será que essa peneira que comeu solta na vida de Pedro aí, foi para o prejuízo dele? Será que se essa peneira não tivesse comido solta, naquela pregação, seriam convertidas 3.000 pessoas? Então vamos olhar as dificuldades e o processo com outra perspectiva. Deus não nos livra da dor, mas quando nós nos sujeitamos ao processo, no meio da dor, Ele nos leva ao próximo nível. No meio da dor, não é antes da dor, no meio da dor, Ele nos leva ao próximo nível. Vamos ver uns exemplos. Quem está lembrado aí da passagem da fornalha? Jesus livrou antes da fornalha? Depois? Foi quando então? Durante. Foi ou não foi? Durante a fornalha. Então olha que doideira. A gente vê que o fogo, que o processo, ele faz o que com a gente? Quando os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha, vocês estão lembrados que eles foram jogados amarrados? E quando aquele Nabucodonosor olha para a fornalha, ele vê 4 homens andando. A gente sabe quem que é o 4º homem, mas um detalhe que a gente tem que prestar atenção é que eles estavam andando o quê? Soltos na fornalha. O que que a fornalha fez? O que que o fogo fez? O que que a prova fez? Foi soltar as amarras dele. Somente na prova que cadeados na nossa vida são quebrados, que correntes são despedaçadas. Na prova, quando o calo aperta, toda pressão gera unção. Decore isso, toda pressão gera unção. Quanto que vale uma caixinha de uva aí, ou uma uva comum, por exemplo? Pouco dinheiro. Agora, o processo do esmagar da uva, que gera o vinho, quanto que custa um vinho aí? Desses bons mesmo. O valor é muito maior. Deus quer gerar valor em nós, mas o que vai diferir a uva do vinho? O esmagar. E para Deus tirar o melhor de nós, Ele vai ter que nos esmagar. Essa carne aqui, ela não converte. Ele tem que nos colocar no processo, no desconforto, para que nós venhamos a avançar. Lembrando que Ele não vai nos dar o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Amém? Pedro, afundando após andar sobre as águas. Imagina a decepção. Pedro vê Jesus, eles acharam que era um fantasma. Não, sou eu. Pedro daquele jeito dele, né?
olhando assim, se eu vou então. Se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Vem, ele foi. Ele andou sobre as águas. Mas no momento que ele botou os olhos no que estava acontecendo ao redor e não em Cristo, na preocupação, na tribulação, no que poderia acontecer, ele afundou. E Jesus poderia ter falado assim: não, não vai afundar não, fica aí. Mas Jesus deixou ele afundar um pouquinho, não deixou? E aí? Olha que loucura. Mas Jesus puxou ele pela mão, quando ele já estava afundando. E pelo que tudo indica, ele voltou andando com Jesus por barco. Ou vocês acham que Jesus voltou andando e ele voltou nadando? Claro que não. Mas está entendendo como é que a dificuldade, a dor, muitas das vezes as decepções conosco mesmo, nos levam a um lugar de crescimento? Ele vira para Pedro e fala que ele tem pouca fé. E os que ficaram dentro do barco então? E aí? Vamos ver outro exemplo aqui, José. José recebe a promessa, e depois que ele recebe a promessa, parece que acontece tudo o contrário. É só batalha. Os irmãos vendem, aí ele vai para a casa de Potifar, segue lá direitinho, tudo certinho. Mulher de Potifar tenta forjar ele, mete o pé e ainda sai como errado. Foi injustiça ou não foi? Vamos falar a verdade. E se fosse nós no lugar dele? Imagina. Você buscando a santidade, lutando contra tudo, acreditando na palavra. Quanto mais você se purifica, parece que mais coisa está dando errada. E aí? Será que a nossa confiança é volúvel? Ou será que a gente vai seguir firme no alvo, na palavra? Independente do que está acontecendo agora. E o nosso maior exemplo de todos, Jesus. Quero que vocês falem para mim. Quem que levou Jesus ao deserto? Quem? Então tá. Quem que levou Jesus ao deserto, então? Tá. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Está lá em Mateus 4. Muitas das vezes a gente acha que todas as batalhas é coisa do diabo. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda. O que ocorreu após os 40 dias de Jesus no deserto? Ele batizou e foi direto para o deserto. O que aconteceu depois desses 40 dias? Começou de forma certa o ministério público de Jesus após o deserto. Tem muitas coisas que Deus quer nos entregar, promessas, coisas que vão realmente ter relevância na nossa geração, na nossa igreja, que Ele só vai entregar depois de um processo, depois de um deserto. A gente precisa estar purificado. Coloque para mim lá, por favor, em 1 Pedro 1,7. Pode voltar por favor. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que parece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em todo valor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O que o fogo faz com o ouro? Ele purifica, ele tira as impurezas. E é isso que Deus quer fazer conosco através dos processos, das dificuldades. As dificuldades não são para nos diminuir, não são para acabar conosco, são para nos purificar para um próximo nível. Então, todas as vezes agora que nós entrarmos em uma dificuldade, que nós estivermos passando por uma provação, vamos enxergar além. Assim como Paulo fala, vivendo por fé e não por vista. Lá em 2 Coríntios fala, por isso nós não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deus já nos viu daqui 10, 15, 20 anos. Ele sabe
dos que nós precisamos. Amém? E Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, mas ele saiu de lá no poder do Espírito. E o deserto faz isso conosco. A dificuldade, quando a gente entra com a mentalidade certa, a gente sai de lá mais forte, com mais unção. Por quê? Toda pressão gera o quê? Unção. Vamos falar isso? Toda pressão gera o quê? Unção. Pensa nisso. O que Deus quer gerar em você? A unção que quebra o jugo. Às vezes, Deus manda uns processos e umas dores para esticar nossa capacidade, esticar nossa fé e nos levar para mais perto dele, num local de maior dependência, em um outro nível. E aí, quando ele nos leva a esse desconforto, o crente começa. Dedé do céu, o inimigo está furioso. Misericórdia, o inimigo está furioso. Está atacando todas as esferas da minha vida. Está brabo o negócio. Ora por mim aqui, varão. E a gente começa a terceirizar, não sabe nem o que está acontecendo, não tem nem discernimento, e já começa a falar do diabo. E se for Deus mandando a prova para a gente crescer, para a gente avançar? E aí, dentro desse aspecto, quando eu estava preparando a palavra, eu até comentei com o Dedé hoje, nessa hora aqui, eu senti uma pressão muito grande, espiritualmente. Vou ler para vocês que a gente vai conversando. Não sei se vocês já leram um livro que chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já leu aí? Do C.S. Lewis? Quem já leu? Então, ele fala assim que o diabo está muito antes de nós aqui na Terra. E ele estuda o nosso comportamento. Ele estuda a nossa árvore genealógica. Por isso que ele tenta repetir as maldições hereditárias. Por isso que a gente cresce muitas das vezes com alguns complexos de inferioridade. E ele fica nos estudando. Ele fez essa cara, ele está meio assim. Quando ele faz essa cara, logo após ele fala isso. E é verdade, porque ele é inimigo das nossas almas. E ele investe pesado contra nós. Lá em Efésios 6,12 está escrito que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra espíritos e potestades. Então, o diabo está aqui muito antes de nós. Ele conhece o padrão de comportamento humano e também desconfia de quando Deus está mandando certos processos em nossas vidas que nos farão amadurecer. Quando ele não consegue te parar, ele vai tentar te acelerar. E eu me vejo muito nesse lugar. Já tinha recebido palavras quando eu era criança, amava Jesus. E não perdi uma escolinha dominical, ia todos os cultos. Só que foi chegando a adolescência, eu me encantei com o mundo. E vivi boa parte da minha adolescência, infelizmente, no mundo. E quando eu voltei para a igreja, eu conheci Jesus de verdade. E eu entendi que a única coisa que a gente não recupera nessa vida é o tempo. Você recupera dinheiro, você recupera saúde, mas não recupera o tempo. E a minha esposa maravilhosa que está ali, sabe como eu sou chato com isso. Ela fala que você não consegue descansar. Todo momento eu estou querendo ser produtivo, eu estou querendo fazer alguma coisa, porque eu passei muito tempo no lugar errado. E eu já não mais aceito não produzir para o reino, não estar aos pés do Senhor, ou não estar avançando no reino. Então, quando ele tenta te parar e ver que você não para, ele vai tentar te acelerar. E foi isso que ele fez com Jesus. Confere ou não? Quando ele oferece, se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Aquilo ali já era de Jesus, não era? Era ou não era? O que o diabo ofereceu para Jesus já era de Jesus. Só que ele ainda não tinha pagado a etapa dele. Ele não tinha sofrido ainda o que ele deveria sofrer para depois herdar aquilo. Então, qual que é a tática do diabo aqui? Ele precisava receber antes de dar.
E Jesus sabia muito bem para o que ele veio. Sabia ou não sabia? Ele não era convicto do propósito dele? Mas teve uma hora que ele deu uma titubeada, não deu? No Getsemane? Foi ou não foi? Não seja a minha vontade, mas a tua. Nós somos carnais ainda, irmãos. A carne não converte. Salvação, 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. A gente está na santificação. É um caminho eterno até Jesus voltar. Então, por isso que a gente precisa estar aos pés do Senhor todo dia. O que o Senhor tem para mim? Eu falei isso hoje com o Dedé. Imagina só, a gente recebeu uma palavra do Senhor. Agora, imagina Abraão. Abraão escutou o Senhor falar com ele: mata o menino. Beleza, botou aqui, foi lá matar o menino. Mas depois Deus falou o quê? Não mata. Ué, imagina se Abraão não tivesse escutado o Senhor de novo. O que teria acontecido? A gente tem que escutar o Senhor todo dia. Às vezes a ordem que Deus te deu uma semana atrás não é a ordem que Ele está te dando agora. A gente tem que estar sensível ao que o Senhor está falando. A gente tem que estar sensível ao que Ele está nos pedindo. Amém? Então, uma bênção antecipada pode virar maldição. Assim como foi com o filho pródigo. Todo mundo lembra da história. Ele pegou o que já era dele, mas antes da hora. E a gente sabe o que aconteceu. Mas isso tudo aqui envolve uma mentalidade de filho ruiós, que é filho maduro. Um ruiós, filho maduro do Senhor, que entende a dor como propósito. Quando o Espírito te conduzir ao deserto, não faça como o povo de Israel, que entrou no deserto e fechou o coração. Mas faça como Jesus, que entrou no deserto, fechou a boca e abriu o coração. Porque é muito fácil da gente reclamar. É verdade ou não é? É fácil demais reclamar. Às vezes, acontece alguma coisa no dia, já fugiu do alcance e já começa. Que não sei o quê, que não sei lá da quanto, que não sei o quê, não sei o quê. Nossa, mas isso aqui também, aí começa a reclamar. Por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Ele murmurou. E Jesus ficou 40 dias. O que vai definir o nosso tempo no deserto e no propósito vai ser a nossa posição diante dele. Qual vai ser a nossa resposta diante do problema, diante do processo? E não somente o tempo. Vou encostar aqui, o tempo vai passar e isso aí uma hora vai acabar. Deus não vai te passar para o próximo nível enquanto você não estiver pronto. Porque Ele prefere te travar num nível do que te passar para um outro. Você não estiver pronto, Ele te perder. Por orgulho, por soberba, por vaidade. Olha o que o salmista diz em Salmos 119, 71. Aqui está na Almeida Revisada Atualizada, por favor. Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus estatutos. E aí, muitas das vezes, a gente não quer ser corrigido por ninguém. Às vezes o líder vem com a chibatada, a gente, ué, mas que isso aí? Não, seja um coração repreensível, coração manso, sabendo que aquele que tem autoridade para te chamar a atenção, ele quer o seu melhor. Mas vamos falar a verdade, alguém que gosta de ser chamado a atenção? Na Bíblia está escrito, eu não gosto de ser chamado a atenção, não sei vocês. Mas o que prevalece nesse momento? A maturidade. Mas a maturidade é gerada no quê? Na dor. Nesse processo, quando você já apanhou um bocado, você fala assim, realmente, eu errei, não vale a pena, perdão. É isso. Jesus quer nos levar a esse lugar. Às vezes no trânsito, você sabe que o cara está errado, passa do lado dele. Meu amigo, perdão. O cara fica todo desconcertado. Tenta fazer para vocês verem. Não vale a pena. Isso é o quê? Maturidade. E
Eu estou falando tudo isso para vocês porque eu acabei de passar por 9 meses de uma intensa provação, onde eu tinha privação de sono, privação de tempo com Deus, privação de tempo com a minha esposa. Eu estava sendo apertado de todos os lados, ao ponto de, nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Estava dormindo 3 horas por dia, um cansaço fora do normal. E aí, eu quero falar para vocês desse negócio de provação, porque eu estou passando por uma agora. Estive passando 9 meses, eu tenho que estar aqui falando sobre o que eu vivo. Porque é muito fácil a gente pegar um versículo, destrinchar e tal, mas a gente não tem o testemunho vivo daquilo. Eu passei 9 meses no curso de formação. Eu e minha esposa, quando nós nos conhecemos, ela me aproximou de Jesus novamente, eu batizei logo em seguida, ela batizou, e nós namoramos 3 anos à distância. Pensa num relacionamento que sobreviveu nos dois, se vendo, quando o mês era bom, 2 vezes no mês, menos de 48 horas. Ela chegava aqui numa sexta à noite e ia embora domingo, na hora do almoço. No mês bom, nós se víamos 2 vezes. Teve mês que a gente não se viu. E aí, a gente entregou na mão do Senhor, oramos, eu acordava 5 horas da manhã, ligava para ela de vídeo, a gente orava, fazia um devocional, às vezes a gente não conseguia, normal, mas a gente manteve uma constância. No meio de toda essa dificuldade, na época eu tinha saído do quartel para estudar, fiquei só estudando. E durante esse processo, o Senhor nos abençoou, eu passei no concurso, nós nos casamos. E assim que eu e ela tivemos um lar, um tempo para estar junto, veio o meu curso de formação. E aí, eu saí de casa 5 horas da manhã, chegava 9, 10 horas, arrebentado. Não conseguia fazer nada, nada, nada. Chegava em casa e ia estudar, muitas das vezes. Dormia umas 2, 3 horas e acordava 2 horas da manhã para estudar. Era final de semana, às vezes eu ia ter uma folga, estudar. E aí, muitas das vezes, ela não entendia. Ninguém entende. Mas por quê? Porque eu falava, não, eu vou pagar a minha etapa aqui agora, eu vou sofrer o processo para eu ficar o mais perto possível. E assim foi, os 9 meses. Chegou no dia do painel, que é a designação dos locais. Aí eu pensei, poxa, eu vou para um lugar pertinho aqui do lado, quem sabe ficar em Juiz de Fora. Já tínhamos ouvido que iria abrir vaga aqui. E aí, na hora que abre o painel, o lugar mais perto que abriu foi 120 quilômetros daqui. E aí, vocês pensem comigo. 3 anos à distância, quase 4. A gente casa, eu entro no curso, não tenho tempo para ela praticamente. Agora, quando formar, acabou. E quando eu formei, eu não fui para o lugar que eu imaginava ir. Ah, então Deus não está comigo? Então Deus não está no controle? Então Deus me abandonou porque não saiu do jeito que eu queria? Não. Ele vê o que nós não vemos. Ele sabe daquilo que nós não sabemos. E sabe o que era mais difícil para mim? Eu falei com o Dedé, falei com a minha esposa. No momento que eu fiquei em 0,4 de 128, graças a Jesus. No momento que eu olhei para aquele painel, as cidades, meu moral foi lá no pé. Eu fiquei triste, triste de verdade, porque a cidade que eu fui não estava nem dentro das minhas escolhas. E aí eu me senti mais mal ainda, porque eu não consegui me sentir grato com Deus. Porque existe uma diferença, falar assim, Senhor, tá bom, eu confio no Senhor, seja feita a tua vontade. Mas sabe quando você não está grato? Sabe como se, tipo assim, Senhor, não era isso que eu queria, né? Estou falando de coração, não é da boca para fora. Você fala, Senhor, olha, eu não gostei, mas eu estou grato, obrigado, porque eu confio plenamente no Senhor.
Eu não tive esse coração grato no momento. E é isso, essas crises que Deus quer gerar em nós, quando muitas das vezes as nossas expectativas humanas são quebradas. Vivendo por fé e não por vista. Ele sabe do que nós precisamos. E aí, lá nesse curso, eu pedi o comandante lá, consegui fazer um culto para os alunos. Dedé, graças a Jesus, foi lá várias vezes levar um louvor, uma palavra de conforto. E nesses 9 meses eu fazia esse culto e muitas das vezes eu não estava nem conseguindo viver de verdade o que eu estava pregando. A pregação era só no freestyle, não tinha nem tempo de preparar. Falava, Senhor, manda, o que o Senhor tem para falar, eu vou falar aqui. E muitas das vezes falava de fé, disso, daquilo, e eu estava destruído. Experimenta começar a dormir só 3, 4 horas por dia. E o que eu quero dizer com isso? Imagina se nesse processo todo de dificuldade que nós passamos, que eu passei, eu abrisse mão dos princípios. Ah, já estou vivendo essa loucura aqui mesmo. Ah, não estou frustrado aqui, não sei o quê. Ah, vou fazer o que eu quero também. O nosso caráter tem que ser maior do que o nosso carisma. Deus não quer carisma, Deus não quer dom, Deus quer caráter. E Ele vai nos testar nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas Ele vai testar o nosso caráter. E eu falo isso para vocês pelo seguinte, vou dar um outro exemplo que eu dei lá no culto também, e que às vezes parece bobo, mas eu senti que Deus me confirmou essa aprovação no dia. A gente estava tendo instrução de IMPO, né? Instrumento de menor potencial ofensivo, e chegou o momento do espargidor, que é o spray de pimenta. E a instrução era o seguinte, vinha as duplas, você pegava o espargidor e na cara do outro. Aí o outro ia lá descontaminar, a cara fica inchada, não enxerga nada, parece que tem 1000 formigas no rosto, só para sofrer um pouquinho. Nisso, o meu canga foi o primeiro a tomar a espargida na lata. Na hora que ele tomou, eu fui tirar ele, veio tudo na minha cara. E ali eu já fiquei cego, eu ia ajudar ele, eu não consegui nem me ajudar. Aí alguém veio me ajudar, eu fui lá para a torneira, aí fica lá, passa sabão no olho, fica lá um tempão. E aí eu fiquei lá uns 10 minutos para descontaminar um pouco, e quando eu olho não tinha acabado ainda. E o pessoal já tinha visto que eu já tinha ficado ruim, que eu tomei também. Aí eu falei assim, a carne, pensando, não, já tomei uma aqui de tabela, então nem preciso me prontificar aqui para eu ir minha vez, não. Tá tranquilo, o nego já viu que eu fiquei meio mal aqui, não precisa ir minha vez, não. Aí vem o Espírito Santo. Ah, é? Você vai fazer isso então? Aí começa aquela crise. Aí, quando você começa a guerrear com a sua mente por algo, já pode saber que você está errado. Pode saber. Quando você começa a querer provar para si mesmo que algo está certo, já está errado. Aí eu fiquei pensando aquilo. Falei, não. Aí eu lembrei dessas palavras, que Deus testa o nosso caráter no dia a dia, nas mínimas coisas. Aí eu fui lá, pronto. Não fui ainda não, com a cara toda inchada, não enxergando nada. Aí vem minha vez. Aí a gente acha que por a gente ter feito o que é certo, a gente merece uma estrelinha na testa de servo bom, né? De menino bom e tal. Aí chegou minha vez, o outro militar não sacudiu o que tinha que sacudir. Eu falei, joga só um pouquinho. Ele veio, caiu no meu rosto só óleo. Só o óleo, não veio vapor não, veio só o óleo. Aí minha cara ficou igual um tomate, não enxergava nada, teve que enfiar a mangueira dentro do meu olho, assim, fiquei todo molhado. E aí pensa, mas não é justo, eu fiz o que é certo, eu podia... Aí, tá vendo? Se eu tivesse ficado quietinho, não tinha acontecido isso. A gente não pode pensar assim. Quem que está vendo? É Ele. Agora imagina se eu tivesse ficado quieto. Será que uma outra situação parecida, será que eu teria me prontificado? O nosso caráter é testado no dia a dia, nas pequenas coisas, na nossa santidade. Olha, a gente sabe, nós homens, que não pode olhar para a mulher. Aí passa uma irmã que ainda não conheceu Jesus. Aí a gente, nossa, não olho, vou olhar,
Olhei. E aí? Será que ele não viu? Será que a gente também não vai negociar outros princípios? Lá em Gálatas 5 fala que quem anda no Espírito jamais obedecerá às concupiscências da carne. Jamais. O que nos falta é maior contato com a palavra, o maior contato com Ele. Até que fazer o mal nos constranja. Eu não posso fazer isso com o meu Senhor. Assim como José disse. E vamos ser sinceros. Aquela promessa que Jesus nos deixou lá em João 16:33, a gente não precisa nem tomar posse. Ela acontece sozinha. Nesse mundo terei aflições. Essa aí a gente não precisa nem tomar posse, ela acontece sozinha. Todas podiam ser assim, né, automática, não precisa ficar reivindicando, Senhor, tua palavra diz isso. Ninguém acorda, Senhor, tua palavra diz que nesse mundo terei aflições. Manda minha aflição de hoje, então, Senhor. Ninguém faz isso. Essa aí se cumpre sozinha. E isso é bom porque Jesus nunca nos prometeu uma vida sem dor, uma vida sem dificuldade, sem processo. Eu não sei de onde que a gente tira isso. Com Paulo não foi assim, com Pedro não foi assim, com ninguém foi assim. Aí na nossa vez vai ser assim. Com Jesus não foi assim. E aí muitas das vezes a gente quer se vitimizar. Eu tinha esse problema. Eu cresci numa família que, infelizmente, pessoas perto de mim se vitimizavam. E a culpa do brasileiro é sempre essa. A culpa é do vizinho, a culpa é de não sei de quem. Não, mas você está fazendo, não, mas a culpa é de não sei de quem. A culpa não é minha, não. Então vamos amadurecer através da dor, assumir a culpa. Senhor, foi eu mesmo. Davi falou, contra ti, somente contra ti eu pequei. É o Senhor a quem nós ferimos. É o Senhor a quem nós devemos o nosso caráter íntegro. E todos aqui, a maioria, levantou a mão quando eu disse, quem aqui falou, eis-me aqui, Senhor? O Senhor quer te enviar. O Senhor quer usar você. Mas Ele precisa te preparar. Ele não quer que você se perca. Ele te ama tanto que Ele não vai te dar algo que você não está pronto para receber. A diferença do remédio e do veneno é só a dose. O mesmo remédio que pode ser aplicado em mim hoje, se fosse aplicado quando eu era criança, eu ia morrer. Está entendendo? Maturidade, crescimento através da dor. Apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 3, 4. Tome parte nos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Porque quando o soldado alistado não se embaraça com as coisas desse mundo, a fim de agradar aquele que o alistou. Timóteo ele era o jovem promissor da época ali. Mas o que Paulo fala para ele? Tome parte na minha glória? Tome parte na minha bonança? Tome parte na minha alegria? Não, o que ele fala? Tome parte nos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Porque o soldado, quando alistado, não se embaraça com as coisas desse mundo, a fim de agradar aquele que o alistou. O Senhor nos alistou. Que a nossa vida seja para agradá-lo. E a gente vai ver isso nesse versículo que eu vou ler aqui. Mas para finalizar, sabe o que as pessoas respeitam? Resultado. Não adianta querer espiritualizar isso. As pessoas respeitam resultado. E na Bíblia está escrito isso. Eu vou mostrar para vocês. As pessoas só respeitam e reconhecem os processos e dores que vocês passaram e venceram. É isso que as pessoas reconhecem. Na linguagem bíblica, os resultados são frutos. E nós vamos ver isso aqui agora. João 15, por favor, meu irmão. Pode ser na NAA, por favor. João 15. Pode colocar no 1, que aí eu vou ler. Jesus falando, hein? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Pode deixar aí. Olha só.
Todo que está dando fruto, ele poda. Outra versão fala assim, poda, corta, dói. Poda dói. A poda dói. Mas a poda é para quem não está frutificando ou para quem está frutificando? Hein? Para quem está frutificando, certo? Então, às vezes, a gente acha que está fazendo tudo certo, que está frutificando. Agora eu vou fugir dos processos mesmo. Agora a dor para mim não vem, não. Estou só plantando princípio, estou fazendo tudo que é certo, então estou intocável, negativo. Você está dando fruto, ele vai te podar. E a poda dói, é tesoura cortando. Mas espera aí, qual que é o propósito da poda? Para que, indicativo de finalidade, produza mais fruto ainda. O processo é para que aconteça o quê? Para que eu dê o quê? Mais fruto ainda. Pode passar, meu irmão. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nisto é glorificado o meu Pai. Que vocês deem o quê? Que vocês deem o quê? E assim mostrarão que são os meus discípulos. Como é que eu mostro que eu sou discípulo de Jesus? Quando eu dou o quê? Fruto. Fruto é o quê? Resultado. O fruto, ele só é um fruto verdadeiro, que ele tem utilidade quando ele está o quê? Maduro. Deus quer que nós estejamos o quê? Maduros. Mas o que nos amadurece? A dor. A dor nos amadurece. Então pensem nisso. Nesse mesmo versículo, não precisa colocar lá não, tá, irmão? Ele fala assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pedirão o que quiserem? É a palavra que está falando, sou eu não. Mas por quê? Quando nós estamos no Senhor, Ele purifica as nossas vontades, purifica os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, esse é um baita versículo para você colocar na sua oração. Senhor, eu estou no Senhor. Purifica minha vontade é essa. Tua palavra diz que se eu estiver no Senhor e eu estou no Senhor, o Senhor me daria tudo aquilo que eu estou pedindo. É a palavra dele. Mas ele é glorificado. E nós somos reconhecidos como discípulos a partir do momento que nós damos frutos. Amém? E esses frutos só são gerados após o processo. Após a dor, após a dificuldade, após a prensa. Tozer diz, antes de Deus usar um homem de forma grandiosa, ele precisa feri-lo profundamente. Lê de novo. Antes de Deus usar um homem de forma grandiosa, ele precisa feri-lo profundamente. Foi assim com Davi ou não foi? Foi assim com José ou não foi? Conosco não será diferente. Então a palavra que eu tenho para vocês, abraça o processo. Agasalha a dor. Quando vier, muda o porquê e bota um para quê. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Onde você está aí mesmo? Lá em Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Indicativo de finalidade. Para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor a partir do momento que nós renovarmos a nossa mente. Que nós entendermos essas verdades bíblicas do processo, da dor, do quanto Ele nos ama,
mas não nos poupa da dor, mas nos tira no meio da dor. E nenhum deserto é eterno. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus,